Mário Cardial. Lá para de casa. É. Já vai iniciar. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, está começando mais um podcast da SEMICAM, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus Comader no Amazonas. Sejam bem-vindos e desde já te convido a estar compartilhando, comentando, curtindo, nos ajude a fazer missões. Como sempre, meu querido irmão, meu parceiro aqui de podcast, o coordenador da SEMICAM, o evangelista Alcides. A paz do Senhor Jesus, evangelista. Amém, pastor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Paulo, está conosco. Como sempre. A cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesta noite, já pedimos desculpas pelo horário, tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos aqui para falar de Jesus, para falar da obra do Senhor. Que Deus abençoe cada um que está conosco. Compartilhe este vídeo, compartilhe, curta, dê a sua opinião, faça valer este trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos da Assembleia de Deus Comader no Amazonas, coordenada no Amazonas pelo pastor Adalto Santos e também dirigida ao nosso templo central com o pastor Paulo Menezes, que hoje mais uma vez é o nosso convidado mais que especial. A paz do Senhor Jesus, amado pastor, seja bem-vindo ao podcast da SEMICAM. A paz do Senhor, pastor Silvio Clay, a paz do Senhor, evangelista Alcides, né? E eu gostaria aqui de dar a paz do Senhor também para você, amigo, ouvinte, né? Aqueles que estão também a nos acompanhar através desse podcast. Mais uma vez estamos aqui para falar da obra do Senhor, pastor. Glória a Deus. Para começarmos, vamos fazer uma oração, apresentar este podcast para que Deus venha cumprir neste momento que lhe apraz, no nome santo do Senhor Jesus. Ore por nós, nos abençoe aí, evangelista Alcides. Amém, vamos orar. Convido você que está em casa nos assistindo, estende tuas mãos para cá e vamos orar nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido e Rei da Glória, nós te louvamos, te bendizemos no teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, por esta oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, a tua presença neste lugar, a tua presença em cada lar, em cada casa que nos assiste nesta noite, Pai. Deus, toma a direção, Senhor, e que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado desde já pela sua companhia, pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe, nos ajude a fazer missões. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante para os comadeenses da Assembleia de Deus Comader. Pastor Paulo, o que significa Comader? Meu pastor, muita gente não sabe, né, da sigla Comader. Isso, é uma sigla, né, pastor? É uma sigla da convenção, né? Comader significa Convenção de Ministros da Assembleia de Deus no estado de Roraima, meu pastor. Glória a Deus. E outros, né? Amém. Então isso é o significado. É o significado, amém? Comader, Convenções de Ministros da Assembleia de Deus no estado de Roraima. E SEMICAM é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus no Amazonas. Amém? Então hoje nós iremos falar a respeito da Assembleia de Deus Comader, que tem aí avançado, né, no território nacional, inclusive aqui no estado do Amazonas. E o nosso tema hoje está lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 54, o versículo de número 2. A Assembleia de Deus Comader ampliando a tenda. Então Isaías 54, verso 2 nos diz assim: amplia
o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, e alongas as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Glória a Deus. O povo de Israel, por muitos anos, andou errante aí, como nômade, pelos desertos desta vida, e a ordem de Deus era clara: aonde chegasse para habitar em alguns momentos, era para fazer ali a sua tenda, né? Cavar ali o buraco, colocar as estacas, levantar ali a sua tenda, a sua bandeira e tomar posse da terra prometida. E semelhantemente ao reino de Deus, nesta terra não é diferente. Temos sobre nós bênçãos e promessas que aonde pisarmos, aonde tocarmos, Deus há de abençoar. Deus disse para Pedro, pastor Paulo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então, desde 1910, a Assembleia de Deus tem rompido barreiras, ganhado aqui o território brasileiro, fazendo missões, levando o ID do Senhor Jesus Cristo. E muitos missionários aí foram espalhados por todo o Brasil, representando a Assembleia de Deus do seu estado. Então a Assembleia de Deus, lá no estado de Roraima, chegou aqui também no Amazonas, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, pastor Paulo. A Assembleia de Deus da realidade, ela tem aí ganho um espaço muito grande em todo o globo, né? Todo o globo, muitas necessidades em todo o planeta, e com certeza a igreja, a Assembleia de Deus, tem cumprido seu papel, né, na questão do ID, né, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou que nós fizéssemos. E na questão da Comadé, né, a convenção começa ali em Roraima, daí agora está aí em muitos estados da Confederação do nosso Brasil, né, inclusive aqui no nosso estado, né, e aqui tem sido, pastor, uma bênção, né, a igreja tem desenvolvido, tem crescido, e esse é o papel da igreja, né, é o nosso papel de proclamar o Evangelho da Paz aonde o Senhor enviar. Glória a Deus. Evangelista Alcides, a tenda está sendo ampliada para a glória de Deus. A Assembleia de Deus tem avançado nos interiores, e também aqui na cidade de Manaus estamos caminhando como Deus ordena. É verdade, pastor. A obra do Senhor, ela não para, ela não pode parar, e ninguém pode parar a obra do Senhor. Já tentaram isso lá nas igrejas, nos primórdios da igreja, né? E quanto mais perseguiam a igreja, a palavra diz que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia. E é no meio, muitas vezes, das lutas, das dificuldades, que a igreja mais cresce. Aqui em Manaus não tem sido diferente, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. A Igreja Assembleia de Deus Comadé tem crescido bastante no Amazonas. Acredito que logo mais o pastor estará falando dos municípios aos quais nós já temos alcançado. E estamos crescendo e vamos continuar crescendo, porque essa é a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluias. No Evangelho de Mateus, o capítulo de número 28, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos deixar uma herança, vai nos deixar um legado, que a igreja do Senhor Jesus não pode deixar de maneira alguma de fazer. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A grande comissão, portanto, ide. Este ide é para todo crente que crer em Jesus, que professa a sua fé em Jesus. Ide por todas as nações, todos os reinos, todos os lugares. Deus sempre vai enviar um crente, um servo de Deus, para que possa falar de Jesus, para que possa apregoar as boas novas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
representando aqui a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis a grande promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pastor Paulo, é um grande desafio evangelizar, fazer missões, avançar, construir igrejas, mas esta palavra aqui se cumpre na vida da igreja do Senhor Jesus. Estou convosco todos os dias. Meu pastor, é verdade, né? Se não fosse a presença de Jesus, a igreja não estava expandida, né? Por causa que só a presença dele é que pode capacitar o obreiro ou aqueles que foram separados para esse ofício, né? A igreja, ela começa na cruz, né? E depois dá continuidade, né, com os apóstolos de Cristo, e de lá para cá a igreja tem aí cumprido seu papel apesar das adversidades, né? Muitas das vezes a gente não conhece a realidade do obreiro que é enviado, né, para fazer esse papel, para cumprir o seu papel missionário em determinado lugar, né? No caso aqui da Comadé, a história é bem complexa, né? Para fazer missões, para que a obra de Deus venha prosperar, né, no nosso chamado, no ministério ao qual o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Nós sabemos que a Assembleia de Deus no Brasil chegou em 1910. Muitas igrejas evangélicas, né, já estavam no Brasil, mas podemos falar da Assembleia de Deus, que é a qual nós fazemos parte. Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 missionários suecos, vieram dos Estados Unidos, né, em direção ao Brasil, a uma terra que Deus direcionou para vir. E a Assembleia de Deus, Comadé, não foi diferente, pastor. Houve uma direção para que pudesse chegar a esta terra aqui em Manauara. Sim. Na realidade, Deus tem seus propósitos, né, pastor? Glória a Deus. Quando o homem se coloca à disposição, a serviço de Deus, né, ele fica como dispenseiro, né, da obra do Senhor, né? Ele se doa, se coloca, e Deus vai e projeta este homem para cumprir essa missão. No caso aqui do Amazonas, né, a Comadé nasce aqui em Manaus, né, com uma missionária, pastor. Olha. Nasce aqui no bairro do João Paulo, no caso da Assembleia de Deus Comadé, né, vindo de Roraima, tá? E essa missionária, sentindo no seu coração, né, o ardor do seu chamado, né, ela pega e se coloca agora para fundar a primeira igreja Comadé aqui em Manaus, ali no bairro do João Paulo. Glória a Deus. Sendo uma mulher. Que bênção. Né, a missionária Sueli, né, o nome da missionária, que se coloca agora e é autorizada e ordenada pela nossa convenção ali, que tem como presidente da convenção o pastor Milton Carvalho. Glória a Deus. Então a irmã era de Roraima, congregava na Assembleia de Deus em Roraima e precisou mudar-se para o estado do Amazonas. E ela, por ter essa chama missionária e querer congregar ainda na Assembleia de Deus Comadé, trouxe para cá esta congregação. Na realidade ela era daqui, foi para lá, né? E como ela foi para lá, passou um tempo em Roraima, tá? E sentiu de Deus de pegar e trazer, né, a palavra, o ministério para cá, para o nosso estado, tá? Que não tinha sido ainda, vamos dizer assim, explorado, né? Ou dado a fundação da Assembleia de Deus Comadé aqui no nosso estado, né? E através dela, da missionária Sueli, tá? A Comadé começou ali a ser fundamentada no bairro do João Paulo, né? E através da missionária Sueli, tá? Ela enfrentou muitas adversidades, né? Para que a Comadé hoje, né, esteja aonde está, tá? Mas é uma história, né, missionária, né? Deus tem suas, né, tem seus propósitos, né? Trouxe a missionária Sueli, tá? E logo após, atrás dela também outro irmão, tá? Que era daqui, que estava ali também em Roranópolis,
tá? Se identificou com o ministério, né? E queria ver o nosso pastor vice-presidente da convenção, que é o pastor Antônio José Batista, né? Que hoje está em exercício como vice-presidente também da convenção Comadé, ali em Boa Vista, em Caroebe, que diga, tá? E esse irmão também na época era um crente fervoroso e se uniu com a Comadé, tá? E sentiu também de vir trazer a palavra, né? Chegando aqui para dar um suporte à missionária Sueli. Esse irmão, ele já veio ordenado de lá e consagrado, tá? Também pela igreja ali em Roraima, e quando chegou aqui numa posição do seu chamado como presbítero, tá? Aí veio para dar seguimento da igreja aqui no bairro de João Paulo. Glória a Deus. Aí a necessidade, amados irmãos, de nós verdadeiramente estarmos atentos a ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele tem pressa, Deus, Ele conta com pessoas para que a humanidade seja alcançada, evangelista Alcides. Quanto mais igreja, mais crente pregando a palavra de Deus, mais rápido este ID vai ser concretizado. Com certeza, meu pastor, com certeza. A palavra nos diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Então, sempre precisamos de mais pessoas, porque nós mesmos que estamos trabalhando para Cristo, nós sabemos que nem sempre nós podemos contar por todos, né? Há uma necessidade. Às vezes, alguém fica sobrecarregado porque falta o apoio de alguém se dispor a fazer a obra, a fazer a vontade do Senhor. E assim também Deus, da mesma forma, capacita pessoas, como enviou esta missionária, a qual o pastor tem falado, para começar este trabalho, iniciar este trabalho aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, precisamente, onde tudo começou, mas que já tem se expandido para outros lugares, e tudo é por conta daquela palavra que o Senhor falou no início, meu pastor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela é soberana. A igreja do Senhor, ela é soberana até o fim, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Então, amados irmãos, não podemos parar. Temos sobre os nossos ombros uma obrigação de falar de Jesus. E o crente, quando fala de Jesus, aonde ele for, aonde ele chegar, ele vai abrir caminho, ele vai levar portas abertas para que as pessoas possam ser alcançadas. Esta porta é Jesus de Nazaré, pastor Paulo, que sempre vai dar o crescimento. Ele é a porta de tudo, né? A porta da salvação, inclusive, é o motivo de hoje a igreja estar aí na luta, né? Com certeza só prospera porque Jesus é a porta. Ele também é o general, né? Ele é o comandante, é o Senhor da igreja, o cabeça dela, né? É por isso que quando ele disse para Pedro que nem as portas do inferno prevaleceria contra a sua igreja, porque ele próprio é o cabeça da igreja. Aleluia. Né? Ele que esmagou a cabeça da serpente, né? Tomou a chave da morte e do inferno e agora, né, está ao lado do Pai soberanamente. Então, assim, quando nós vem observar, né, a trajetória da igreja, nós vimos que a obra de Deus para chegar onde está não tem sido muito fácil através, né, daqueles que se colocam em fazer a obra. Se formos aqui olhar para as cartas paulinas, nós vamos ver aí, né, o tamanho do sofrimento, vamos dizer, que o apóstolo Paulo passou também para dar continuidade no seu ministério, né? Assim como também um obreiro que é enviado a determinado lugar passa também por muitas adversidades, né? Muitas das vezes vai abrir o campo, né? Vai inaugurar, né, um novo lugar ali concernente à obra de Deus, né? Muitas das vezes não tem aquela desenvoltura, não tem aquela experiência, tá? Mas se dispõe porque sabe que o dono da igreja garante, né? Foi chamado, foi vocacionado a fazer o ID de Jesus, né? E a gente sabe que no caso aqui do pastor que veio como presbítero, pastor Fortunato, né, que substituiu ali
a missionária Sueli, né? Ele conseguiu aí a conduzir um pouco a igreja aqui em Manaus, no bairro de João Paulo. Depois abriu ali a igreja no bairro da União da Vitória, né? Que se tornou a sede ali da Comadé, tá? Na administração do pastor Fortunato, que hoje já dorme no Senhor, tá? Então daí, pastor, a gente viu que a luta, ela continuou, tá? A luta continuou. Depois que Deus escolheu o pastor Fortunato, né, em uma certa ocasião, tá? Deus levantou também outro obreiro, né? O pastor José, aqui mesmo no João Paulo, né, para tentar dar continuidade justamente na fundação da Igreja Comadé aqui em Manaus, pastor. Glória a Deus. O Senhor Jesus, evangelista Alcides, vai dizer que um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E a obra de Deus é assim, é uma cooperação de todos. Um vai plantar, mas por certo outro vai colher, e assim adiante. Quem plantou vai colher em outro lugar, mas a obra de Deus é dessa maneira que se dá. Pastor, essa palavra que o senhor colocou me remete a lá o início da minha caminhada, quando eu aceitei a Cristo, ainda no outro ministério. E meu cunhado, que hoje mora na Suíça, pastor Cláudio, ele ia todos os domingos pela manhã para a igreja, para a escola bíblica dominical. Só que o povo, ele não ia. Eu ia jogar bola. Meu negócio era jogar bola. Eu ia pro futebol. E antes de eu ir pro futebol, eu ia na feira. E quando eu passava pela frente da igreja, eu via o meu cunhado com o joelho dobrado, dentro da igreja, sozinho, orando. E à noite, quando eu ia pro culto, quando ele iniciava o culto, ele falava: irmãos, nós já estivemos aqui pela manhã, da escola bíblica dominical, e foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E eu falava para minha esposa: amor, teu irmão, acho que ele é meio doido. Eu passei aqui hoje de manhã, não tinha ninguém da escola bíblica, só estava ele orando. E agora ele fala que a escola bíblica foi uma bênção. Eu achava aquilo uma loucura, pastor. Depois as coisas evoluíram, eu comecei a crescer um pouco mais espiritualmente e acabei assumindo a direção daquela igreja. E aí, pastor, eu comecei a observar que na escola bíblica dominical estava dando mais pessoas do que no culto à noite. E aí eu me lembrei do que o pastor, meu cunhado, falava, que a escola bíblica dominical tinha sido uma bênção, mas era por conta das orações dele, que ele fez outrora, é que agora a escola bíblica estava sendo realmente uma bênção. Então, as orações dele, pastor, foi quando ele semeou. Ele estava semeando, né? E a obra aconteceu e agora eu já estava colhendo. Era eu que estava colhendo para a honra e glória do Senhor, né? E um propósito que foi plantado lá atrás. Então é isso aí, um planta, outro rega e outro vai colher. Cada um tem sua parte. É por isso que a igreja, ela é um corpo. Glória a Deus. Da qual Cristo é a cabeça. Então nesse corpo todos nós temos uma função. Às vezes a sua função pode ser maior do que a minha. A sua função pode ser mais importante, eclesiasticamente falando, pode ser mais importante do que a minha, mas isso não me diminui em nada, porque eu também, mesmo eu sendo pequeno, ainda que eu seja dos dedos da mão, ou seja o menor, eu tenho a minha importância, porque se faltar esse dedo, vai tornar um órgão deficiente, né? Com uma deficiência. Então, como nós somos um corpo, todos nós somos importantes para esse corpo. Você é parte desse corpo. Glória a Deus. Você pode fazer a diferença no reino de Deus. Faça a sua parte. Se for para orar, ore com fervor. Se for para pregar, pregue com poder. Se for para evangelizar, evangelize com amor. Todos, pastor, têm a sua função no reino de Deus. Ninguém que está na obra de Deus é desocupado. Aleluia. Deus chamou para fazer alguma coisa, né? Todos aqueles que porventura um dia confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador,
né, foi vocacionado a fazer algo para a seara do Senhor aqui na face da terra, pastor. Muitas das vezes a Bíblia nos revela que Deus capacitou as pessoas com diversos dons e nos chamou, né, para exercer esses dons espirituais. Ninguém que está na eclésia ou na igreja, né, que aqueles que foram separados, tá, de dentro para fora, tá, foi separado para ficar de braço cruzado. A Bíblia nos mostra, tá, que todos foram vocacionados a fazer algo para Deus em sua obra. Todos têm utilidade, têm vasos para todo tipo de uso, né? E Deus nos chamou justamente para pregar as boas novas de redenção. Esse é o papel da igreja. Glória a Deus. Faça a sua parte. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Mas se você não quiser, outro com certeza vai ter o privilégio de ser usado por Deus, né? Então faça como a irmã Sueli, plante a sua semente, porque vai vir um Fortunato, vai vir um José, aí vai chegar um baiano. Vai chegar o baiano. Dar continuidade. Né? O pastor José aí no João Paulo fazia os cultos em cima no segundo piso, né, da casa dele. O pastor José. Tá? Depois que o pastor José, né, deixou de fazer os cultos lá, aí Deus enviou o pastor Raimundo Nonato, Deus, né, para abrir também o campo ali em Figueiredo, né? E lá na gestão do pastor Raimundo Nonato foi aonde ele conheceu a família dos baianos. Pastor Antônio, pastor Aidalvo e pastor Grisantino, né? Todos foram convidados também a se unir, né, nessa missão, nesta obra, para que hoje a Comadé tivesse aí, com certeza, já em 32 municípios, pastor. Glória a Deus. Para a honra de Deus, esta tenda está sendo ampliada. Por falar numa tenda ampliada, temos aqui o nosso querido pastor Romildo Monteiro, que cruzou as fronteiras brasileiras e está lá nas Guianas, né? A paz do Senhor Jesus querido, pastor Romildo Monteiro, que está em Boa Vista aí, né, se recuperando de um incidente que aconteceu. Obrigado, amado pastor, pela sua audiência, pela sua companhia. Também está conosco aqui o Francisco Tavares, Benjamin Aderson, Ceusarina Aires, Averaldo Santos, nosso querido irmão evangelista Averaldo Santos, que também aí faz parte da Secretaria de Missões da Comadé, o diácono Éder Franco, muita gente aqui participando, pastor Paulo, compartilhando, curtindo, comentando, é isso aí, está fazendo missões em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso querido pastor Antônio Francisco, a Comadé é muito conhecida, através do pastor Antônio, que fez um grande trabalho, pastor. Meu pastor, para falar a verdade, a igreja, depois, né, que o pastor Raimundo Nonato, né, convidou os pastores Antônio, pastor Aidalvo, pastor Grisantino, né, e depois que eles assumiram essa função para dar continuidade da obra, né, a obra deu uma grande alavancada aqui no Amazonas, meu pastor, através da família dos baianos, né? Começando ali na Rua do Cosmo, com o pastor Aidalvo, tá? Aproximadamente no ano de 2001, 2002, né? Ali na Rua do Cosmo. De lá veio para o canto da Praça da Alimentação, aqui do bairro Jorge Teixeira 1, onde hoje é localizado o Mercadinho da Economia ali, onde o dono é o Giovanni, né? E depois, mais na frente, né, depois que o pastor Aidalvo, né, deixou na responsabilidade do pastor Antônio Francisco, já ali onde é localizado hoje a pizzaria do Tiago, né, mais na frente, quarteirão mais na frente, tá? E hoje, na administração do próprio pastor Antônio Francisco dos Santos, né, que foi com certeza conquistado ali
o lugar onde é a sede hoje, tá? Na Rua das Pampolas, número 2, né? Um terreno ao qual era um fundo de umas casas, né? E o pastor foi, com certeza adquiriu através da sua família, tá? E doou para a igreja, e ali se fundamentou a primeira Comadé, tá? Vamos dizer assim, registrada, né? Através do pastor Antônio Francisco dos Santos, né? Que através da sua gestão, tá? A igreja foi ampliada, glória a Deus, né? Pastor Francisco assumiu a igreja em 2003, tá? Em 2003, quando foi em 2008, eu cheguei de Coari, estava para Coari, cheguei em 2008, estava o pastor Antônio Francisco como pastor, coordenador do estado, né? Estava como dirigente da igreja o pastor Haroldo Lourenço e como também vice-dirigente o pastor Ednei Paulo, né? E de lá a obra foi crescendo, né? O pastor Ednei Paulo já migrou aqui para o Novo Reino, abriu um ponto de pregação que hoje é a igreja ali do setor 2, tá? E pastor Haroldo foi para o interior. O pastor Haroldo foi enviado para abrir o campo em Manaquiri, glória a Deus, né? E depois que esses homens saíram, assumiu ali no lugar do pastor Haroldo, o pastor Antônio convidou o pastor Romildo Monteiro, né? O pastor Romildo Monteiro assumiu ali a dirigência da sede, né? E depois disso aí o pastor Romildo Monteiro foi chamado por Deus para atravessar as fronteiras, glória a Deus, né, do Brasil, que está ali agora nas Guianas, tá? A Guiana inglesa, né, está lá lutando também, aleluia, por amor ao Evangelho de Cristo, né, levando o Evangelho e também a igreja Comadé até ali aquele outro país, né, Guianas inglesas. E o pastor Romildo, ele passou um período, tá, de 2008 mais ou menos até 2014, né, 2014 mais ou menos, pastor Romildo 6 anos passou essa faixa etária aí, e depois eu assumi, fiquei no lugar dele, né, como dirigente, e até hoje a gente está aí lutando, tá? Pastor Antônio como coordenador e pastor do campo, ele assumiu em 2003 e repassou a igreja quem assumiu, deixando a igreja até em 2018, com o campo aqui na sua coordenação, já em 18 municípios para 19 municípios, na gestão do pastor Antônio Francisco dos Santos. E agora, 2018, assume o pastor Adalto Santos, né, que é filho do pastor Antônio, tá? Nosso pastor atual, né, que preside aqui no estado, e a nossa igreja tem crescido, né, como disse aí a palavra, tá, no livro do profeta Isaías, né? Aleluia, Deus. Tem se alargado as tendas, e nós estamos agora, se eu não me engano, em 32 municípios catalogados. Glória a Deus. Para a glória de Deus, a tenda está sendo ampliada. Que Deus venha abençoar o trabalho de cada pastor dirigente, de cada município. Que a poderosa mão do Senhor vos abençoe e tome posse da terra prometida. Aonde estiver uma igreja, vai ter uma porta aberta para a salvação, evangelista Alcides. É verdade, pastor. E quero lembrar desse legado de alguns pastores que foram citados pelo pastor Paulo. Um deles o pastor Haroldo, e pelo que eu já conheço um pouco da história, o pastor Haroldo passou 14 anos à frente da igreja de Manaquiri, um dos municípios aqui da capital amazonense, e como o pastor colocou aqui, em média de 32 municípios aos quais nós já temos atingidos. E quando nós paramos para olhar e imaginar os 18 municípios aos quais pastor Antônio já, na direção da igreja, havia alcançado, mais ou menos, né, pastor, 18 municípios, a gente vê que está multiplicado para 32, né? Então já se multiplicou. Glória a Deus. Aí
a gente vê que o trabalho que toma um segmento e segue o padrão que está dando certo, né? Aquilo que está dando certo a gente vai seguir, vai acontecer como aconteceu com aquele homem a qual o Senhor entregou os talentos, né? E ele pegou e multiplicou aqueles talentos, e até aquele que enterrou foi tirado e foi dado para ele. Então o pastor Adalto hoje, glória a Deus pela vida do pastor Adalto, porque pelo pouco também que eu conheço da história do pastor Adalto, outrora ele não estava nesse caminho, né? E aí eu me lembro, pastor, da carta de Paulo a Filemon, quando ele vai falar junto com Timóteo, enviar a carta a Filemon, e nessa carta ele vai pedir ou interceder por um homem chamado Onésimo. E ele vai dizer aqui no versículo 10 do capítulo de Filemon, que é só um capítulo, ele vai dizer: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Então nós vemos que quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor, quando nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, nós não passamos de inúteis. Nós somos inúteis, nós não produzimos nada. Nós somos aquele que pegamos o talento e enterramos com medo. Mas a partir do momento que a gente muda de vida, que a gente aceita o chamado e coloca a mão no arado, nós passamos a ser útil. E então é isso que eu vejo hoje na vida do nosso pastor, a utilidade que ele tem sobre a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita gente aqui participando, interagindo. A irmã Sônia Regina está glorificando a Deus pelo trabalho da Comadé. Infelizmente a internet está um pouco ruim. Que Deus abençoe essa sua internet aí, irmã Sônia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmã Claudineia, missionária Claudineia: homens e mulheres que se doaram intensamente na obra de Jesus Cristo aqui na terra. Falando assim, tem um dito evangelho que mapa não é território, né, pastor? Olhar o mapa é uma coisa, pisar no território é diferente. É uma dificuldade muito grande, mas o Senhor Deus garante vitória, né, pastor? Os desafios, as lutas. Não tem sido fácil. Uma coisa é alguém fazer a obra dentro de 4 paredes. A outra coisa é estar lá em cima da obra, né? Em cima do lugar, os ser enviados, disponibilizar, muitas das vezes sacrificando a própria família, né? Sacrificando a sua própria estadia em determinado lugar, né? Porque a obra exige, tá, que alguém se doe, né, para fazê-la, né? E só quem faz isso, pastor, é aqueles que amam a Deus, é aqueles que estão dispostos a pagar um certo preço pela obra, né? E muitas das vezes alguém pode dizer assim: olha, se fosse eu fazia melhor, né? Ou se tivesse na gestão de A, B e C estaria melhor, né? Mas muitos, como diz a Bíblia, são chamados, poucos são os escolhidos que para fazer a obra também, né? E outros muitas das vezes estão ali na zona de conforto, mas não se dispõem para fazer a obra. É por isso que a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas são poucos os obreiros para fazer, né, o ID, tá? Mas quando alguém se dispõe a fazer aquilo que o Senhor comissionou a que fizesse, né, com certeza só quem tem a ganhar é o reino de Deus, pastor. Glória a Deus. O reino de Deus ganha, e você vai usufruir aí de bênçãos inauditas na presença do Senhor, porque Deus, ele se responsabiliza. Deus, aonde envia um missionário, estar com ele ali, como nós falamos, todos os dias. Eis que estou convosco, é uma promessa de Deus, e ele não falha, né? Aonde pisar um crente, pisa a providência, a provisão, a bênção, o milagre. Vai construir uma igreja, chega o terreno, pessoa abençoa com tijolo, cimento, passa na frente, é constrangido, deixa uma bênção. Milagres acontecem, pastor Paulo. Acontece muito, né? E faz parte do legado daqueles que se dispõem
né, a fazer isso. Eu estava até esses dias agora observando a trajetória do nosso pastor vice-presidente da convenção, pastor José Batista, né, ele dando um relato sobre a primeira igreja, né, que ele foi fundar ali em Roranópolis, né, e teve um certo momento que ele passou estreito, pastor. É o que acontece com aqueles que se dispõem, tá, a fazer o ID de Jesus, né, sem olhar quem, né? Muitas das vezes o obreiro vai sem recurso, como eu já falei agora há pouco, sacrificando o bem-estar da família, tudo por amor à obra de Deus, né? Mas o importante é que quando alguém está fazendo, né, aquilo que o nosso Senhor comissionou para que nós fizéssemos, todos ganham, pastor. Aleluia. Né? Todos ganham, é gratificante, é sofrido, mas é gratificante. Né? E eu estava vendo que todo nessa vida tem um preço, né? E na obra de Deus não é diferente. Tudo tem um preço. Aleluia. Né? Se a Comadé hoje, tanto em Roraima como outros estados da Confederação, está alargada, é porque alguém está pagando o preço. Glória a Deus. Deus chamou, a pessoa ouviu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estava eu pastoreando em uma comunidade e chegou um irmão de sangue, irmão na fé, e olhou a localidade onde tem muitos bandidos, traficantes, olhou a congregação que era só uma tenda, e ele pensou, não falou porque ele viu a minha alegria lá, meu entusiasmo, ele pensou, esse homem é doido. E para fazer a obra de Deus você tem, entre aspas, esse doido, essa coragem, essa ousadia tem que estar acima de qualquer razão. Eu estive ali no Novo Rumo, onde foi uma das congregações da Comadé, lá no meio do mato. Hoje, 2024, já é uma comunidade distante. Agora imagine aí em 2005 mais ou menos, onde estava sendo ali fundado aquele ministério ali naquela localidade. E o pastor Antônio com sua família, alguns filhos, foram lá para dentro daquele mato. Tem que amar almas, tem que amar o reino, pastor Paulo. Tem que amar. Aleluia. Né? Sem amor ninguém consegue fazer nada. Ali aquele campo ali do Novo Rumo, tá? É um campo ali, vamos dizer, trabalhoso, né? Porque tudo fica longe. Sim. E o pastor tem que se desdobrar, né? Tem que amar, para falar a verdade, né? Porque tem ali as comunidades, tem os ramais, né? Que são as vicinais, tá? E as congregações são tudo longe, né? Se eu não me engano, ali tem 5 congregações para o pastor da assistência, ali naquele campo ali do 165, né? Que é onde está localizado a sede do campo, ali no Novo Rumo, pastor. Hoje pastoreando aí no Novo Rumo, na gestão do pastor Joel. Né? Um grande abraço aí para o pastor Joel e também a missionária Alaide. Tá? Então esse é o preço do chamado, né? Esse é o preço. Muitas das vezes vai lá naquela congregação onde os irmãos lá só tem uns 3, 4, 5, né? Mas o pastor se desdobra, né? Tem um gasto, tá? Tanto com combustível como com peça do veículo, né? E muitas das vezes o ramal não é aquele ramal propício, viável, né? E o pastor tem que se desdobrar por amor à obra de Deus. Glória a Deus. Jesus veio a esta humanidade por amor. E a nossa vida, amados irmãos, não pode ser diferente. Devemos amar a Cristo, devemos amar o reino de Deus e devemos fazer aquilo que está em nossos alcance, aquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Não é fácil. Tem um testemunho de um certo pastor que foi visitar outro pastor. Chegando lá, o pastor foi tomar um banho e o pastor ficou lá na sala, lá com os filhos brincando, né, no pastor. E ele perguntou lá para um pequeno lá, né? Quando você crescer, você quer ser o quê? E o pequeno respondeu, eu quero ser outra coisa menos pastor. Porque é um trabalho dificultoso. Os nossos filhos, eles acompanham as nossas lutas, ele vê o choro,
ele vê a dificuldade, ele vê as traições, as manipulações contrárias, e muitas das vezes, na maioria das vezes, o pastor Sérgio está ali entregue para fazer o reino de Deus e as pessoas não valorizam, pastor Paulo. Isso daí o pastor, para chegar a um patamar, né, de pastor, ele tem que estar apto, capacitado, vocacionado, porque esse é o preço do chamado, né? A gente enxerga tudo isso aí, né? As tramas, né? E a gente se conforma mais porque a palavra de Deus nos conforta, né? Dizendo que nós fomos enviados, Jesus falou, né, para meio de lobos e escorpiões, né? Então, assim, nós temos essa consciência do preço do chamado, né? Eu me lembro, uma certa ocasião, que ainda na outro segmento da Assembleia de Deus, aqui no estado, né, eu fui acompanhar determinado pastor para um campo chamado Maravilha, campo aqui só o nome. No Rio Negro, só o nome, tá? Mas era um campo árido, né? E o pastor lá, tá, com motorzinho, uma mais de 13, sabe? E eu via sempre ele passar pela frente da minha casa, o pastor Gilberto Quadros, né? E ele ia para aquele campo ali animado, cantando o hino da harpa, pastor. E eu ficava olhando para aquela alegria ali, não sabia o preço do chamado, porque nessa época eu era jovem ainda, né? E ele sempre passava com o filhinho dele lá, o Gilbertinho, né? Ele passava para fazer essa missão lá no Campo do Maravilha, um campo árido, um campo escasso. E nesse dia ele chegou lá na casa do meu pai, e perguntou do meu pai se aquele jovem que batia violão, tocava violão um pouco, entendeu? Se não queria acompanhar ele, porque nesse dia o filho dele, né, não tinha tido condições de acompanhar ele. E eu fui, pastor, e lá eu vi o sofrimento do obreiro, o que é um campo escasso, um campo árido. A primeira minha missão foi arregaçar as calças ali no Gigante da Marina Tauá, tá, e tentar desencalhar o motor que estava em cima de um toco, eu com ele, né? E de lá, depois de muita luta, que nós conseguimos tirar o motor que estava montado em cima de um toco, tá, e a gente fomos no rumo do campo chamado Maravilha. E lá, diga aí o que ele tinha para se alimentar na hora do almoço: um copo de farinha e 2 ovos. Era o alimento do pastor para dividir comigo, que era o acompanhante pastor, né? Contando com momentos melhores, um campo árido, de comunidade, né, humilde, tá? E não tinha muito o que fazer, mas ele estava lá cantando, né, contando com a presença dos irmãos na igreja, tá? É um lugar muito assim, vamos dizer, declive, né, montanhoso, lá onde era localizado a sede da igreja. A gente tinha que subir, tá, numa terra firme, bem elevada mesmo, segurando pelas árvores para poder chegar lá, tá? De difícil acesso que era. Então, assim, mas a gente via no semblante do pastor a alegria de ele estar ali, dando assistência no seu chamado. Glória, tá? Cuidando daquilo que Deus entregou nas mãos deles. Tá? Isso nunca saiu da minha mente, né? E outras, vamos dizer assim, circunstâncias que com outros obreiros já que eu acompanhei, vi, né, pastores de cabelo grisalho, já branco, com as suas esposas também, assumindo o campo desses beiradão aí, né, saudoso pastor Luiz Freires, que hoje já dorme no Senhor, junto com a sua esposa, né, assumindo o campo aí do Solimõezão aí, já velhinho, e assumindo o campo onde tem Meruim, Carapanã, né, muriçoca, formiga de fogo, tá? Lama, muita lama na terra da várzea, tá? Mas estava lá alegre, cantando o hino da harpa e tendo muitas das vezes que trabalhar para complementar também os seus alimentos. Glória a Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A Assembleia de Deus Comadé está em 32 municípios. Que você, meu amado irmão da Assembleia de Deus Comadé, e quem nos assiste, venha orar por missões, por pastores, missionários que interromperam a vida secular, evangelista Alcides, para fazer a obra de Deus por amor a Jesus Cristo, por amor a almas. É por isso, pastores, que é
é importante a gente focar naquele que tem chamado e tem aquele que não tem chamado. Nós estamos cansados de ouvir dizer que tem pessoas que são consagradas ao diaconato e vão morrer diácono. Vão exercer o cargo de diaconato a vida toda, porque ele não tem outro chamado. E é por isso que a igreja ela precisa ter o dom do discernimento. Os nossos pastores, os nossos líderes maiores precisam ter esse dom, para que não venham consagrar qualquer pessoa ao pastorado, sendo que a pessoa não tem o chamado. Então, o pastor Zé Gomes sempre fala isso, que tem obreiro que diz, eu vou ser pastor, e ele diz para ele, você não vai ser pastor, porque você não tem o chamado. Para você chegar a um lugar como aqui na região amazônica, nos interiores de Manaus, o trabalho não é fácil. Graças a Deus que ainda são lugares de fartura, ainda de muito peixe, né, de terra boa para se plantar. Mas a primeira coisa de mais dificultoso é o acesso. O acesso, a maioria dos acessos são feitos por meio de embarcações, de canoas, de botes, né, precisa de lancha, precisa de um motor, e às vezes a condição, na maioria das vezes a condição financeira do obreiro não é das melhores. Então, ou ele pesca para ele comer, ou ele vai passar fome. Né? Então, é algo que não é fácil. Não é fácil ir ao campo. É bom estar, né, nós estamos aqui na cidade, onde a gente chega lá na porta da igreja de carro, né, onde a gente tem um ar-condicionado, mas e nos locais mais remotos, que não tem ar-condicionado, que tem o Carapanã, como o pastor falou, e não é só o Carapanã, o pastor está sendo bom e falar do Carapanã, mas e as cobras? Né? As cobras peçonhentas, né? os animais peçonhentos, às vezes é onça, às vezes é jacaré, outras feras que existem no meio desses rios aqui, e você que está aí fora, você não conhece a nossa realidade, né? Mas quem já teve a oportunidade de vir, como o nosso amigo pastor Paulo César, né, da Secretaria de Missões Kadosh, lá do Rio de Janeiro, que traz os obreiros dele para treinar aqui no Amazonas. Os missionários que vão ser enviados para a África, ele faz um treinamento aqui nas tribos indígenas. Faz um estágio aqui. Passa um estágio para ver se consegue comer o peixe com espinha, né, pastor? Não, sem se engasgar, né? Não pode engasgar. Então, é desse jeito, pastor. As dificuldades que cada obreiro tem, mas em meio a essas dificuldades, nós louvamos a Deus porque a igreja tem crescido. Glória. Esses obreiros têm se doado para estar nesses lugares, pregando a palavra, buscando pessoas. Às vezes é preciso buscar o irmão na casa dele, ele não tem uma condução para vir, o pastor às vezes consegue uma condução para ir buscar, para trazer para o culto, né? Em tempo de cheia, quando o rio está cheio no inverno, a dificuldade, né? Tudo é através da canoa, não tem mais estrada, acabou as estradas, né? Hoje nós vivemos um momento de declínio da natureza, onde tudo está diferente, né? Uma seca, já são 2 anos de seca muito, muito grande, né? Uma estiagem muito grande. Hoje, principalmente por Ribeirinho, a dificuldade é muito grande, mas louva a Deus porque isso tem sido superado, né? Amém. E a obra do Senhor ela tem crescido. Hoje nós estamos aqui em Manaus mesmo, hoje vivendo um momento de glória, né? Na presença do Senhor, por conta do novo tempo que nós estamos construindo, e Deus tem dado vitória. Quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos que têm ajudado nesta obra, né? Nós temos aqui o irmão Éder, a irmã Elza, a irmã Vera, o irmão Vicente, o evangelista Vicente, que tem sido um homem que tem trabalhado ali arduamente na construção daquele templo, né? Junto com o pastor Gomés, o evangelista Abel, o diácono Tarcísio, o diácono Marlúcio, e até mesmo recebendo ajuda, né, de pessoas que não fazem parte desta congregação, desta igreja, mas que têm se doado para ajudar ali, como o irmão Maciel e outros mais que têm ajudado e contribuído, ouvido a voz do Senhor e entregado seus bens materiais ali para ser usado naquela obra. Glória a Deus. O Deus da obra sustenta a obra. Então façamos a nossa parte, porque a parte do Senhor é garantida. Que Deus venha lhe dar ânimo, forças para continuar fazendo a obra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Tem pastores missionários aí que contam
com as nossas orações. Está conosco também aqui o nosso querido pastor Jason Silva, pastor da Assembleia de Deus Missões, presidido pelo pastor Raisso. Que Deus venha abençoar o pastor Jason. O pastor Jason, ele cruzava todas as semanas, pastor Paulo, ali para o ramal do Caldeirão, a ponte Rio Negro, indo e voltando com a sua esposa, com a sua filha, colocando em perigo, em risco, né, situações adversas. Mas é isso, a obra precisa ser feita, e Deus conta com esse tipo de pessoas corajosas, valentes, que se dispõem a fazer a obra de Deus. Justamente, pastor, até porque Deus mandou que Gideão separasse os medrosos e os covardes, tudo para não ir para matar, salvar os valentes, né? E só enfrenta esses beiradões aí quem tem coragem, né? Como já foi se falado agora há pouco, tem aí os animais peçonhentos, tem também os animais, né, de grande porte, as feras, né, como o jacaré aí de 5 metros, né, até de 6 metros, é encontrado aí nos beiradões, tá? Só feras, e não são poucos, né? E em muitos lugares aí tem outros tipos também de feras, tá? Como a própria sicuriju, né? Que mora também por aí, por esses lugares, mas os homens de Deus não têm medido esforço, às vezes sacrificando a própria família, levando nessas canoas, né? Como a gente chama aí nos beiradões, cascos, né? Muitas das vezes puxando onde está raso numa seca como essa, mas com o propósito de cumprir o ID, né? O ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu disse, né, que é gratificante, porque eu fiz parte disso também. Glória a Deus. Eu fiz parte disso, né? Muitas das vezes, não como pastor, mas como músico, acompanhando os movimentos da igreja, tocando, ajudando na obra, muitas madrugadas de temporais, né? E nesse Rio Solimões aí, né? Indo nas comunidades, né? Acompanhar a igreja, nos movimentos da igreja, tá? De outros ministérios também, muitas das vezes pela madrugada. E a gente sabe o tamanho do preço, mas que era gratificante, muitas das vezes chegando fora de hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, debaixo de temporal, de terra caída, né, que a nossa região aqui tem muito, tá? Mas que no outro dia, tá, a gente já ficava com saudade de acontecer outro movimento, meu pastor, desse, porque a obra de Deus é isso, é com choro, é com gemido, mas também com alegria, meu pastor. Glória a Deus. Sabe? Porque Deus é que está na obra, né? Não é por acaso que Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece, não é verdade? Amém. É assim. A Assembleia de Deus Comader ampliando a tenda. Vamos ampliar esta tenda, vamos afincar bem essas estacas, ou seja, colocando bem as estacas, porque vai resistir ao temporal, às ventanias, ao mau tempo, e Deus vai fazer a parte dele. Então façamos a nossa. A nossa é orar, interceder, contribuir. E aquele que Deus mandar, vai, porque Ele garante a vitória. Amado pastor Paulo, chegamos ao final desse mais um podcast. Passou rápido demais, pastor Paulo. Estou muito rápido. É tão gostoso falar, Aleluia, né, de missões, né, do crescimento da igreja. A igreja, quanto mais perseguida, mais cresce, mais, né, bênção, tá? E mais pessoas resgatadas para o reino de Deus. Estamos comentando aqui, pegando a ponte do evangelista Alcides, que é o nosso coordenador de missões, né? E ele veio aqui a falar um pouco aqui do novo templo, que está sendo feito aqui próximo à praça de alimentação, né, na gestão do nosso pastor coordenador, pastor Adalto Santos, né? E estamos já aí quase a concluir já a parte grossa do templo, né, para chegar à cobertura, né? aleluia. E um templo aí com uma capacidade, pastor, o homem de Deus tem essa visão, né, de agregar aproximadamente 1.500 pessoas nesse templo, né? Isso é a visão daqueles que se projetam para o crescimento da igreja, né? Mas tudo isso Deus tem levantado parceiros, homens comprometidos com a obra, né? Companheiros que estão ali também nos auxiliando ali nesse mesmo trabalho, né? E uma das
das oportunidades, tá, que Deus tem aberto. Por exemplo, é esse podcast, tá, que está sendo aqui apresentado pelo nosso pastor Silvio Clay, que é o apresentador. Amém. Né, junto à Secretaria também de Missões, na coordenação do evangelista Alcides. Tá? Todos conhecem, quem entende de crescimento da igreja sabe que o carro-chefe da igreja é missões. Né? Todos sabem disso. E é gratificante, tá? Pegando aqui só um gancho para enviar um abraço para todos os nossos pastores, companheiros que estão nos campos, tá? De todo o nosso estado, nos setores aqui dentro da nossa capital, companheiros, amigos, que estão lutando pela mesma causa. E essa causa é de Cristo. Glória a Deus. A igreja do Senhor. Amém. A Assembleia de Deus Comader ampliando a tenda. E agora, dia 16 de novembro, estaremos comemorando 22 anos com o culto de louvor e adoração a Deus, evangelista Alcides, porque Deus é fiel e tem nos dado vitória. É verdade, pastor. Deus tem nos dado a honra de poder estar assim na frente desse trabalho, para a honra e glória do Senhor, porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada. E esses 22 anos, pastor, ele é do período em que a igreja realmente se firmou, né? Mas sem contar o tempo lá do início que o pastor falou, da missionária que começou o trabalho. Então, se nós fôssemos contar esse tempo aí, daria uns 24 anos, né? Quase a mesma idade da convenção em Boa Vista, né? E falando de templo para uma quantidade razoável de pessoas que nós estamos construindo, porque para a honra e glória do Senhor, o nosso templo hoje está pequeno, né? No domingo, graças a Deus, a igreja fica lotada, já tem pessoas ficando de pé, sem espaço para colocar outras cadeiras, mas em breve nós estaremos no templo novo, para a honra e glória do Senhor. Como o pastor falou, já estamos chegando no patamar da cobertura, já para estarmos nos mudando para ali e agregando ali mais pessoas para a honra e glória do Senhor. E como o nosso pastor Milton sempre fala, que para ele, o obreiro que constrói uma igreja pequena, ele tem a fé pequena. Ele gosta de obreiro que tem a fé grande e que constrói templos grandes. Então nós estamos construindo um templo aí que vai dar bastante espaço para nós agregarmos mais pessoas. Quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Claudiné, que está conosco, a missionária Vani, a irmã Sônia Regina, o irmão Vicente, irmão Sidney, esposo da irmã Raimunda, da irmã Vera. Tem também a irmã Raimunda, a irmã Malu, irmão Francisco Tavares, pastor Romildo está nos assistindo. Que Deus abençoe. Pastor Romildo vai estar conosco no próximo podcast, pastor, que será no dia 15 de novembro. Amém. Né? Véspera do aniversário da igreja, o qual nós estaremos fazendo o culto em ação de graça no dia 17, que será no domingo, né? Nós vamos fazer o culto em ação de graça e o pastor Romildo estará conosco, participando conosco, falando sobre o chamado. Glória a Deus. Sobre o chamado de Deus na vida dos obreiros, né? Juntamente com o pastor Ramon, lá do Carinho da Várzea, que também está conosco nos assistindo, evangelista Veraldo, irmã Josivane, irmã Malu, demais irmãos, que Deus abençoe. Falei de alguns irmãos que têm trabalhado na obra, mas tem mais irmãos que não foram citados, mas que também têm ajudado na obra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Os céus está tomando parte, anotações de todos os vossos serviços. Amém? Este é o podcast da Semicam em ação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E dia 15 estaremos de volta aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, irmã Vitória. Deus abençoe, irmã Valesca. Deus abençoe aqui as pessoas que estão na mídia. Pastor, rapidamente quero agradecer também à igreja que tirou o seu tempo, um minuto de oração para fazer esse pedido em favor da missionária Simone, esposa do pastor Adalto, que hoje passou por cirurgia e foi tudo correu bem para a honra e glória do Senhor. Nossa missionária já está no apartamento, esperando a alta da parte do médico, tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um que tirou um tempo para orar por nossa irmã.
Glória a Deus, amém. Juntos nós somos mais fortes. Uma igreja unida é uma igreja invencível, pastor Paulo. Ore por nós, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo esse momento, que Deus possa prosperar a sua igreja, a tempo e a fora de tempo também. Amém, Jesus. Poderoso e eterno Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Pai, somos gratos a Ti por esse momento ao qual o Senhor reservou, Jesus amado, nesse podcast. Senhor, que cada vida que está, Senhor Jesus amado, acompanhar esses momentos, Pai, que possa sentir o desejo, Jesus amado, aleluia, Pai, de fazer algo para Ti, Senhor. Pai, sem olhar a quem, Jesus amado, que a Tua obra possa, Senhor, prosperar cada dia, Senhor. Põe a chama viva, Pai, da vocação e do chamado no coração do adorador. Fica, meu Deus amado, conosco, abençoando a cada homem, Senhor, que tem se colocado em fazer a Tua obra. Pai, os nossos companheiros no interior do estado, independente, Senhor Jesus amado. Cristo, teu Filho. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.